Amém, queridos? Glória a Deus. Podem sentar aí, quem ainda não sentou. Amém? Vamos agora para a nossa última ministração dessa noite. Prometo que não vou demorar. Assim eu espero, certo? E, querido, já fique aí com a expectativa. Hoje Deus vai falar com você. Já tem falado, né? Desde a primeira ministração aqui, Deus tem falado conosco. E após essa ministração, nós vamos ungir cada um de vocês. Nós vamos clamar aqui pela descida do Espírito Santo, assim como foi em Pentecostes, será aqui em nome de Jesus. Porque nós somos uma igreja do Evangelho que vivo. Não é um evangelho morto, não é um evangelho frio. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor. Eu estou rindo. Tem um ditado que diz, né, que nossa esposa é a nossa maior crítica. A Naira, às vezes, cita que eu tenho o vício. Aplauda o Senhor, dá uma coisa, aplauda o Senhor. Não mandei aplaudir, não. Só estou falando, que às vezes eu falo demais, aplaudo ao Senhor. Fique livre. Amém, meus queridos? Vamos lá. Rapidamente, são 8h20, beleza? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ler aí o nosso tema, nossa passagem. Em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Amém, meus queridos? Atos capítulo 1. Até o versículo 11. Deixa eu só abaixar aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Só um momento, queridos. Diz assim a palavra de Deus, olha. Está aí já. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, aqui é Lucas falando, o escritor de Atos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Só um momento. Está sem internet aqui, rapidamente, querido. Só abrir aqui rapidinho. Drive. Só um momento, querido. Estava só o meu primeiro esboço. Vamos lá, versículo 4. E, comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra.
Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Agora sim. Dê um aplauso ao Senhor. Queridos, nós vimos no vídeo que passou, que a igreja do Evangelho Vivo passou por diversas fases. Não é verdade? É perceptível as fases pelo qual a igreja passou. Eu estou aqui na igreja, oficialmente, por assim dizer, há 11 anos. Eu fui para o encontro com Deus, foi o encontro de junho de 2009. Junho de 2009. E eu vi muitas dessas fases passarem. Muitas dessas fases acontecerem. Ora tinha bastante gente, ora tinha poucos, ora estávamos voltados para uma coisa, ora estavam voltados para outra coisa, e deve ser assim na sua vida também. Sua vida, com certeza, passou por diversas fases. Por diversas fases. Ora você estava no emprego, ora você estava sem emprego, ora você estava com muito dinheiro, ora você estava com pouco dinheiro. Não importa a fase da sua vida, mas uma coisa, queridos, tem que ser a tônica, tem que ser o mais importante nas nossas vidas, não importa a fase. Da mesma forma da igreja, não importa se a igreja está cheia, não importa se a igreja está com poucas pessoas. A igreja, nós devemos buscar ser avivados pelo Espírito Santo de Deus, queridos. Nós precisamos buscar o avivamento para a nossa vida. Nós precisamos buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, é uma ordem que foi dada a nós. Enchei-vos do Espírito. Encher não é ficar só um pouquinho, é encher, é até o topo. É até o topo. E a promessa diz o quê? Olha, vai descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês receberão poder. Poder. Queridos, para nós, isso vale para todas as áreas. Às vezes a gente lê um texto, a gente pensa que isso só se aplica à nossa, só se aplica à nossa vida espiritual. Mas, queridos, como bem tem falado o pastor Xavier, eu ministrei também, o Ezequias ministrou da mesma forma. Para Deus, não existe essa coisa de isso é espiritual, isso é físico, isso é espiritual, isso é físico. Não, Deus vê a coisa por completo. Então se Ele fala que vocês receberão poder, isso é referente à sua vida espiritual, à sua vida profissional, qualquer área da sua vida, querido. Qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Deus nos chama para ir além. Deus nos chama para ir adiantar até os confins da terra. Do grego, vamos lá, eu sempre cito grego, né? Se vamos pegar lá o grego, esse confins da terra aí, era a parte mais, vamos dizer assim, é o limite, até o fim, até onde você não conseguir mais, não tiver mais para onde ir. Existe muito mais de Deus para nós, queridos. Existe muito mais de Deus para nós. Deus nos chama para ir além. Deus nos chama para ir além. Ele nos chama para ir além, como igreja, como pessoa, nossa vida profissional, todas as áreas da nossa vida, porque como eu falei, para Deus não existe áreas da vida, existe vida. Existe vida. Quando Deus nos diz que Ele vai nos dar poder para sermos testemunha de Jesus, para sermos parecidos com Jesus. O que é testemunha? Testemunhar é falar com veracidade de algo. Falar com veracidade. Atestar que algo, como é algo. Em outras palavras, Ele diz que vai nos dar poder para sermos parecidos com Jesus.
E quando nós formos parecidos com Jesus, nós vamos muito mais além. Não haverá limite para nós, a partir do momento que formos parecidos com Jesus. Formos parecidos com Jesus. E voltando ao que eu estava falando antes, nós não podemos, querido, não podemos parar de buscar esse algo mais. Nós não podemos parar de buscar esse mais além. Não pode. Não pode. Porque senão nós vamos morrer. Morrer espiritualmente. E, queridos, lembra, voltando, é tudo junto. Se você morre espiritualmente, por assim dizer, né? Se você esfria a sua fé, queridos, mais cedo ou mais tarde, todas as áreas da sua vida vão ficar estagnadas. Isso não é maldição, não. Isso não é, queridos, é porque é fato, queridos. É fato. É Deus que nos protege. É nós, junto a Deus, que nós temos vida. E quanto mais nós nos distanciarmos dele, automaticamente, tudo aquilo que ele coloca em ordem vai ficar o quê? Desorganizado. Então nós não podemos deixar, queridos, de buscar avivamento para a nossa vida. Como igreja, nós não podemos, a igreja do Evangelho Vivo, não pode deixar, não só a igreja do Evangelho Vivo, todas as igrejas do Brasil, da terra, não pode deixar de buscar o avivamento, porque senão acaba. Veja a situação das igrejas na Europa, como é que elas estão? Igrejas são museus, praticamente, são museus, de lá, de onde nasceu a reforma protestante, tudo, a gente vê que não há Cristo. Igrejas com bar dentro, basicamente, virou só um clube social, quando vão para a igreja. Mas por que isso aconteceu? Porque deixaram de buscar o avivamento. Deixaram de buscar o avivamento. E nós, como igreja, queridos, não podemos deixar de buscar o avivamento para nossas vidas. Avivamento tem que ser a tônica. Porque, querido, como eu tenho falado, se você começar a ter essa vida guiada pelo Espírito, cheio do Espírito, isso não vai ser só você na igreja. Em todo lugar que você for, você fará a diferença. Em todo lugar que você for, saberão que você é diferente, terão respeito com você. E fora isso, voltando, para o nosso tema central, queridos, quanto mais cheio de Deus nós somos, mais Deus se revela a nós. Porque é sempre assim, é sempre mais além. É sempre mais e mais e mais além. Não tem um limite, aqui pronto, você chegou aqui, a partir daqui você não tem mais o que conhecer de Deus, você não tem mais o que saber de Deus, não existe isso. Sempre Deus tem algo novo para você. E tem coisas que Deus vai revelar só para você. Tem coisas que Deus vai dar só para você. Mas como que você vai ter isso? Como é que você vai saber disso? Como é que você vai ter esse conhecimento? Buscando mais ser cheio do Espírito Santo de Deus. Buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu não me refiro somente, vamos dizer assim, na linguagem pentecostal, o reteté, o rodar, o cair, isso não. É ser cheio da sua palavra. Lembra lá das práticas espirituais? Palavra, oração em línguas também, jejum. Uma vida voltada a conhecer mais de Deus. Quando a gente olha para os avivamentos antigos que já aconteceram, nós vemos que sempre lá o ente principal do avivamento era uma pessoa assim, uma pessoa que andava pautada em sempre querer saber mais de Deus, sempre querendo ter mais intimidade. Eu até anotei alguns nomes aqui. Evan Roberts, acho que é assim que fala, foi o precursor do avivamento do país de Gades. Desde novinho, desde criança, alguém voltado para a oração,
alguém voltado para conhecer mais de Deus. Tanto que ele sozinho, por ele mesmo ali, sem ninguém, sem igreja, foi batizado no Espírito Santo. E desde jovem ele saiu evangelizando todo o país de Gales, de modo que os bares fechavam, porque não tinha ninguém para ir nos bares mais. Isso é histórico, pode pesquisar. Avivamento no país de Gales. Durante quase 6 meses, não houve ocorrências policiais no país de Gales. Por quê? Porque Deus estava agindo naquele lugar, através da vida desse homem, que ousou ser mais cheio de Deus. Outro famoso, John Wesley, fundador da igreja wesleyana, saiu da igreja anglicana. Na igreja anglicana, reprimiam ele, porque durante o culto, com a mensagem, com a palavra, ele chorava, emocionado. Reprimiam ele, de modo que até ele saiu, e foi seguir uma mesma tônica lá do Evan, através da sua ministração, através da sua vida de oração, atraía multidões. E queridos, atrair multidões na Europa é muito diferente de atrair multidões no Brasil, por exemplo, num país latino, porque lá naturalmente eles são mais fechados desde aquela época. Então atrair multidões na Europa é algo extraordinário. John Wesley, pesquisa também. É bom nós sabermos a história desses avivamentos, porque eles nos inspiram a querer mais. Ele nos inspira a querer mais. Paralelo a John Wesley, tinha o Jonathan Edwards, americano. Ele chegou a escrever, eu estava lendo que ele chegou a escrever cartas para o John Wesley, na época eles eram contemporâneos, dizendo até que muitas coisas ele não entendia, ele não concordava, ele achava estranho. Era presbiteriano? Era de igreja histórica, o Jonathan. Mas o que aconteceu? Ele se comprometeu que ia buscar a Deus, que iria orar, que iria se encher de Deus da mesma forma que John Wesley fazia. E depois, passou-se um tempo lá, chegam as cartas a John Wesley. Wesley, a mesma coisa que está acontecendo aí, está acontecendo aqui. Eu estou pregando, as pessoas estão chorando, as pessoas estão caindo no chão arrependidas. Esse cara, se não me engano, foi ele, eu não tenho certeza, mas foi ele que fez um dos sermões mais famosos, né, que é Pecadores na mão de um Deus irado. Um tema meio forte até, mas conta a história que durante a ministração dessa palavra, as pessoas tinham visões de almas indo para o inferno, e eles ficavam apavorados, se arrependendo dos seus pecados, porque não queriam. Se eu não me engano, foi ele, um dos que iniciou também essa questão. Não tem que a gente faz? O apelo no final, vem aqui na frente. Não tem que a gente faz? Começou com ele, o Charles Finney também, a mesma forma. Homens avivados. Mas o que esses homens tinham de diferente de nós? Eles eram como nós, mas com certeza, talvez, eles buscavam muito mais a Deus do que muitos de nós. A única diferença é essa. Esses homens buscavam a Deus tremendamente. Eles criam naquilo que é algo sem limite, é até os confins da terra. É algo sem limite. E é para isso que Deus nos chama, queridos. Muitas vezes nós estamos naquela inércia e a gente pensa, cara, Deus, e agora? O que a gente faz? Talvez assim estavam aqueles discípulos, aqui em Atos 1:8. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, ia subir aos céus, e com certeza eles devem ter se perguntado, Jesus está indo embora, e agora? O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Mas Jesus deu a promessa, fiquem aqui em Jerusalém, fiquem entre vocês, como bem Ezequias falou da comunhão, orem entre vocês, fiquem próximos, porque vai vir sobre vocês um poder sobrenatural, que vai levar vocês para além do que vocês já imaginaram.
Tem um versículo, né, que cabe muito bem aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Queridos, Deus tem preparado grandes coisas para nós, querido. Pastor, que coisa é essa? Eu não sei. Não sei. Tá ok, a foto? Foto. Pastor, o que dá essa certeza que Deus tem algo a mais para você? Eu vou mostrar uma foto que eu estava vendo ontem. Não sei se vai dar para ver aí. Que vai ilustrar bem isso aí. Passa aí para o outro lado a foto. Aquela lá mesmo, isso. Essa foto aí. Eu mandei até para mim, irmã, ontem ela também, eu acho. Não dá para ver. Tenta aproximar lá de mim ali. Pedindo, vê se tu consegue aí. Eu estava reunindo as fotos, tá bom aí. Aí eu parei nessa foto aí, cara. Tá eu, a Mima, a Evelyn ali do lado. Aí eu fiquei pensando, caramba, esse menino aí, magro nessa época. E eu me achava gordo, diga-se de passagem, sem barba. Aí eu fiquei olhando, cara, esse menino aí que estava tocando aí, virou o pastor da igreja. Virou pastor, o menino. E eu fiquei assim, como Deus faz as coisas. Eu acho que nessa idade aí, eu não abria nem célula. Pastor Xavier, Mima, devem lembrar, o pessoal deve lembrar, Tiesco, Ezequias também lembra. Falava de célula para mim, eu não quero papo, não gosto de gente, não quero papo. Eu não era. Falava, não gosto, não quero. Não quero. Mas olha aí, de trás do teclado, eu vim para cá. Eu imaginava? Não imaginava. Nessa época aqui, queridos, eu tinha aversão a qualquer tipo de coisa. Eu gostava tanto, eu fui para o instrumento mais discreto, que é o teclado. Eu não fui para a bateria, eu não fui para a guitarra, eu fui para o mais discreto, que eu vou ficar quietinho ali tocando teclado. E lá estava eu, Mas Deus pegou e me levou. A gente foi criado dessa forma. Mas quanto mais eu estudo, Deus transforma, Deus cuida, Deus está no controle, queridos, e nos leva para muito mais além do que nós poderíamos imaginar, queridos. Muito, muito, muito mais além. Por isso, pode tirar a foto aí já, tá bom, sai foto. Pode tirar a foto. Então, pastor, o que te dá certeza que Deus tem algo mais? Então, são esses pequenos exemplos. Mostram o quanto Deus transforma tudo rapidamente. E nos leva para onde Ele quer. Como Ele quer. E é sempre muito mais além do que a gente imagina. É sempre o fim. O confim, né? Como eu falei, de confins da terra. É sempre o limite. Tem aquela história clássica, né, que eu já até passei o vídeo aqui, o pastor Xavier também passou o vídeo, daquele do rapaz africano, que sonhava em ser médico, queria ser médico, mas era de uma família muito pobre, e os irmãos dele bagunçavam com ele, tu não vai ser médico, ninguém aqui é médico, a gente mal sabe escrever, só que ele era muito alto. Um dia um homem estava passando, um americano, viu esse carinha alto, chamou ele, ei, tu quer ir para os Estados Unidos? Tu vai jogar basquete. Levou o menino para os Estados Unidos, se tornou um dos maiores jogadores de basquete. Depois ele voltou lá para o país dele, para construir um hospital para aquele lugar. Falavam para ele, olha, tu não vai ser médico. De fato ele não virou médico, mas ele construiu um hospital para aquela região pobre. Deus sempre faz muito mais, muito mais. Deus quer nos levar adiante, querido. Deus quer nos levar. Diariamente Ele nos mostra isso, querido, que Ele cuida de nós, e que se nós o buscarmos, Ele nos capacita, querido. Então, pastor, diante de tudo isso, o que cabe a mim fazer? O que cabe a mim fazer? Só se entrega a Ele verdadeiramente. Deus, Pai,
eu nem sei como fazer as coisas, eu não sei como fazer, eu não sei, mas coloque em mim esse desejo, começa assim, coloque em mim esse desejo de ter um avivamento na minha vida, coloque em mim esse desejo de ter a minha vida transformada, coloque em mim, porque a palavra de Deus fala que Ele que opera em nós, tanto o querer, quanto o realizar, até esse desejo, parte dEle, então comece a buscar isso para a sua vida, não vamos nos contentar com as mesmices, querido, isso eu falo a nível de igreja, isso eu falo a nível de vida pessoal também, porque, novamente falando, não existe divisão, vida é vida, não vamos contentar com a paralisia na nossa vida, queridos, Deus quer nos chamar para ir mais além, tudo que nós precisamos fazer, é nos entregar a Ele, para que Ele opere a obra em nós, só que muitas vezes nós não estamos dispostos a querer dar esse controle para Ele, Deus, mas eu já fiz os meus sonhos, eu já fiz os meus planos, eu já fiz os meus cálculos, se comprometa, apenas isso, Deus, olha, está aqui, ó, eu entrego tudo para Ti, eu planejei, mas o planejar é do homem, mas o executar é de quem? É de Deus, Deus, eu planejei, está aqui, eu apresento nas Tuas mãos, que o Senhor seja o guia da minha vida, e que cada vez mais, Pai, eu seja cheio do Teu Espírito Santo, que cada vez mais eu possa ser cheio do Teu poder, para que eu possa ser cada vez mais parecido contigo, em todos os lugares que eu for, quer que eu esteja na igreja, quer eu esteja no trabalho, quer eu esteja na escola, na minha família, em todo lugar, porque sendo cheio, querido, nós iremos muito mais além, até os confins da terra, que o avivamento, que haja um avivamento hoje aqui, que haja um avivamento na igreja do Evangelho Vivo, nós estamos entrando num novo tempo, querido, pastor Xavier tem profetizado isso na nossa vida, é um novo tempo, para a igreja do Evangelho Vivo, o que vai acontecer, pastor? Não sei, eu não sei, porque eu não sou Deus, mas Ele sabe, e de uma coisa eu tenho certeza, Ele cuida da sua obra, eu tenho plena certeza, às vezes eu me preocupo, a Naira se preocupa demais também, às vezes eu conversando com a Larissa também demonstra preocupação também com o ministério, tudo e tal, mas Deus, com certeza, se preocupa e ama muito mais a igreja, do que eu mesmo, se eu penso que eu amo a igreja, Deus ama muito mais a igreja, se eu penso que eu me preocupo com a casa de Deus, com a igreja, Deus, pode dizer assim, se preocupa muito mais, às vezes a gente tem essa noção, né, isso acontece muito com os pais às vezes pensam que eles são os que mais amam os seus filhos, mas Deus ama muito mais aqueles filhos, da mesma forma é com a igreja, às vezes nós pastores, temos a tendência a nos sacrificar ao máximo, preocupados com a igreja, e Deus tem ministrado isso muito ao meu coração, que ministra no coração de todos que exercem liderança na igreja, Deus é o principal interessado na igreja, Deus é quem cuida, Deus é quem governa, Deus é quem controla, queridos, Deus é quem controla, e o que cabe a nós então? Apenas pedir pelo avivamento, que é o que nós iremos fazer aqui essa noite, pedir pelo avivamento, mas eu já pedi anos e anos, peça mais, peça de novo, porque não tem limite, pedir pelo avivamento, nós vamos orar agora, encerrou aqui a ministração, nós vamos orar agora, e eu quero pedir para você, querido, ore pedindo avivamento para a sua vida, renovação espiritual e ministerial, ânimo para prosseguir, porque às vezes nós ficamos paralisados, ânimo para prosseguir, desejo de ser cheio pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós perdemos até esse desejo, de ser cheio, de ser batizado, de ter o Espírito Santo dentro de nós, mas que nessa noite nós possamos orar e interceder por essas coisas,
E ele fala lá em Mateus, eu acho que é 7,7, se não me engano, pedi e recebereis. E é isso que nós vamos fazer aqui essa noite. Amém, meus queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor, amém?